Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de meditar e refletir sobre o tema perdão. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, queridos, o perdão ele é algo fundamental para a nossa saúde emocional. Não existe outra maneira de vivermos uma vida saudável emocionalmente sem que o perdão esteja presente nas nossas vidas. Seja em relação a Deus, seja em relação às pessoas, aos amigos, aos familiares, principalmente no casamento. É impossível se relacionar sem que haja perdão. E nós vemos em toda a palavra de Deus a importância que Deus ele sempre colocou sobre esse tema e também os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a respeito do perdão. O perdão, como eu disse, é algo fundamental para a saúde emocional, porque quando nós estamos ressentidos ou nós estamos com algum tipo de rancor, de ódio ou algum tipo de queixa, né? de reclamação contra um irmão, contra uma pessoa, nós ficamos muito mal. Ouvi essa frase uma vez e acredito que ela é 100% verdadeira. Dizem que o ressentimento, a mágoa, ela é um veneno em que nós tomamos, achando que vai prejudicar o outro ou matar o outro, mas acabamos nos prejudicando a nós mesmos. Eu tenho uma história de perdão, aliás, a minha conversão toda se baseia nesse perdão, porque foi algo muito importante na minha trajetória, na minha caminhada com Deus, e eu vejo que isso tirou um peso muito grande da minha vida. É importante a gente saber algumas coisas a respeito do perdão, porque o perdão ele não é algo que você precisa sentir para perdoar. Aliás, é um processo inverso na grande maioria das vezes. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão, e aí sim começa o trabalho do Espírito Santo de Deus, realmente de trabalhar e ministrar as nossas vidas e aos nossos corações. Eu comparo sempre o perdão, porque algumas pessoas sempre questionam, poxa, eu perdoei, mas continua ainda doendo, continua ainda vendo, continua ainda sentindo. E eu vejo que o perdão é como uma cicatriz, queridos. Você olha para a cicatriz e você se lembra exatamente o que ocasionou aquela cicatriz, o que aconteceu, né? Mas ela não pode doer mais. Essa que é a grande é o grande catch, né? É você saber o que aconteceu, porque aliás Deus não vai aplicar uma amnésia em você. Você vai se lembrar, mas aquilo não vai causar dor na sua vida mais. Amém? E eu gostaria de estar falando sobre alguns aspectos do perdão que são fundamentais. O aspecto número 1, eu acredito que é você perdoar qualquer pessoa que realmente tenha te ofendido, mesmo que essa pessoa nunca te pediu perdão. Isso é fundamental, é importantíssimo. A minha experiência, como eu disse, aconteceu, né? Eu acho que é importante relembrar isso. Os meus pais, eles se divorciaram com 10 anos. Eu conto sempre isso, me perdoa para as pessoas que me conhecem há mais tempo, né? Mas é parte da minha vida, do meu testemunho. Os meus pais se divorciaram quando eu estava com 10 anos de idade, e para que eu decidisse se eu ficaria com o meu pai ou com a minha mãe, o meu pai ele jogou um argumento muito forte para mim, que foi me dizer que a minha mãe teria tentado me abortar. Isso fez com que eu criasse um ódio, uma mágoa, um ressentimento muito grande da minha mãe.
E eu acredito que isso ocasionou uma tragédia na minha vida mesmo, porque em função disso eu fui fundo num monte de coisas que eu não deveria ter ido, né? O meu testemunho acho que é uma parte que pode ser falada num outro dia, mas hoje eu gostaria de dar uma ênfase sobre essa questão do perdão. Então a questão da rejeição que eu sofri causou uma dor muito grande. E isso eu tinha 10 anos, e eu vinha me converter mesmo com 18 anos de idade. E uma das primeiras coisas que Deus me ensinou é que eu deveria aprender e que eu deveria perdoar minha mãe. Mesmo eu achando em que a minha mãe não merecia aquele perdão, eu aprendi, entendi que era vontade de Deus e que eu precisava fazer aquilo. E um dia eu procurei minha mãe e confessei para ela, falei: mãe, eu tenho um ódio muito grande da senhora, porque a senhora fez isso, fez aquilo, a senhora me abandonou e a senhora tentou também me abortar e me rejeitou a vida toda. E ela me contou as razões e os motivos dela, e aquilo foi muito bom para nós dois. Eu chorei muito, ela chorou muito, e aquele dia ali houve perdão mútuo, e Deus com aquilo ele reconciliou, ele restaurou o meu relacionamento com a minha mãe de uma forma muito profunda, e transformou realmente a situação em que eu vivia com a minha mãe. Então, a primeira coisa que eu vejo, o primeiro aspecto do perdão é que nós precisamos perdoar, independente até se alguém nos pediu perdão ou não. O segundo aspecto é pedir perdão sempre. Sabe, o orgulho é uma das piores barreiras que nós podemos enfrentar na nossa vida, é o orgulho. E o que impede a gente de pedir perdão para as pessoas, de pedir perdão às vezes até mesmo para Deus, é o orgulho de achar que a gente não errou, que a gente fez algo, mas não é nossa culpa, foi uma reação, foi uma inclinação, eu respondi porque eu estava nervoso, eu estava assim, eu estava assado, e a gente tenta justificar muitas vezes o que a gente fez de errado. Então você precisa realmente praticar o perdão, pedir perdão para as pessoas em que você ofendeu, em que você magoou, em que você entristeceu, porque isso é muito comum ao longo da vida. Infelizmente, a gente erra muito, a gente vacila muito. Então, esse é um outro aspecto. O outro aspecto do perdão que eu vejo é o de receber o perdão. E isso de uma pessoa como de Deus. Às vezes a gente pediu perdão, a gente recebeu o perdão, mas não consegue introjetar isso, a gente não consegue entender e a gente não consegue às vezes aceitar. Não, o que eu fiz foi muito sério, o que eu fiz foi muito feio, o que eu fiz não merece perdão, eu não sou digno de ser perdoado. Então esse é um outro aspecto, nós precisamos perdoar a nós mesmos e aceitar o perdão. Amém? E o quarto aspecto do perdão é nós realmente se aproximarmos de Deus. Amém? E realmente pedir perdão para Ele com toda sinceridade e honestidade no nosso coração, com o nosso coração quebrantado, para que a gente possa realmente ficar limpo, né, de qualquer queixa, de qualquer pendência, de qualquer ferida aberta, de alguma coisa que a gente fica triste, magoado. Amém? Eu queria orar com você nesse momento e pedir para que Deus ele realmente possa te dar força para você perdoar, para você ser perdoado, para você se aproximar mais de Deus ainda, suplicando e clamando pelo perdão dele. Pai querido e Pai amado, Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa derramar da Tua cura, ó Deus, da Sua misericórdia, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando a vida dessas pessoas agora, dando a elas, Pai querido, em nome de Jesus, forças para perdoar
e também para receberem o perdão, não só das pessoas, mas principalmente do Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe essas vidas para a honra e glória e louvor do Teu nome. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima.